A gente entrou nesse ponto aqui e agora a gente tá nesse ponto de cima. Ficar esperto com cobra, mas diz que onde mais encontra cobra é na árvore. Ao mesmo tempo, é a maior e a melhor auditoria do mundo. Eles são os mais rígidos na hora de auditar. Agora, ó, vamos abrir aqui o mapa para ver onde que a gente vai. Que hoje... Ó, agora a gente seguiu essa picada e chegou agora no fim da parcela 1B04, ó, parcela 04, fim. Então a gente chegou no fim da parcela e bate bem certinho, né? Ó, aqui no Avenza, ó, final da parcela aqui. Então agora a gente vai andar mais um pouco até a gente chegar no meio dessa parcela aqui. No meio da parcela não, né? No meio desse tronco aqui. Então aqui agora não é mais área de parcela, a gente não inventariou. Então a gente vai passar nas árvores e não vai ver plaquinha nenhuma. Ó. Aqui ó, a gente já foi colocado a estaca. E aí, de novo, ó, bate bem certinho. Aqui vai ser o início do outro transecto. Esse aqui vai ser, aqui no meio vai ser o ponto A, 1A. E aqui esse é o início de uma das parcelas do ponto 1A. Ó, o engenheiro nosso soltou a corda aqui já, ó. Agora a gente vai seguir ela lá até o ponto principal da parcela. E aqui, apesar de a gente estar dentro de uma parcela nossa, aqui aquele pessoal que a gente filmou antes, o identificador, não chegou aqui ainda, né? Então vai ver aqui nas árvores não tem nenhuma plaquinha porque os identificadores estão lá na outra parcela ainda. Isso aqui, ó, tudo árvore que já estava caída, ó. Não é, repetindo, né? Nossa única ferramenta de trabalho é o facão. Então essas árvores aqui, de algum manejo, árvore morta aí, vendaval, alguma coisa que derrubou elas. O ponto A, aquele ali, esse aqui é o início. Esse aqui é o início. Esse é o início da parcela 2 do ponto A. Que termina, na verdade, lá onde a gente estava. E ali é o ponto central da parcela. Se a gente for até ali, esse aqui é o ponto A. Daí sai parcela, parcela, parcela e parcela. Aqui já está delimitado? Ah, você botou lá, né? E vai passar a fita zebrada? Botar zebrada, delimitar. Aqui, ó. Então a parcela começa aqui. Certo? Bom dia. Como tá aí a nossa mata? Tá de boa. Tá de boa? Já deu pra dar uma suada? Agora a gente vai procurar outro pessoal aqui da nossa equipe pra gente dar continuidade nos trabalhos aqui. E ver em quanto tempo que a gente termina essas parcelas, porque aí a gente tem mais 8 parcelas para fazer até daqui a 2 dias. Então vamos acompanhar aí como que tá o desdobramento. E esse é um dos diferenciais da Hemisfera também. Como a gente está no bioma amazônico, como o nosso escritório fica em Sorriso, Mato Grosso, é muito mais fácil para a gente se deslocar para qualquer região aqui do Mato Grosso. Muitas vezes a região sul do Pará também é mais fácil, a gente consegue ir de carro, chegar em um dia. E com toda a nossa estrutura, né, Starlink, equipamentos de campo, a gente leva tudo isso no carro. Rondônia também, todo o bioma amazônico, sul do Amazonas, a gente consegue porque a gente está aqui. E com isso, a gente não terceiriza essas etapas, que são etapas extremamente importantes, então a gente tem a equipe própria aqui. E a gente também acompanha, que dono de empresa, que entra dentro da área de mata, para ver se o engenheiro e se a equipe do engenheiro estão fazendo bem o inventário florestal. Muitíssimo difícil. E a Hemisfera tem esse diferencial que é estar com pelo menos um dos sócios, ou alguém responsável acima do engenheiro, tá acompanhando todo esse trabalho. Por isso que quando alguém fala assim, um dono de uma propriedade rural fala, paga o meu, para gerar o meu crédito e depois eu te dou 50%, 40%. A gente fala, não é a forma como a Hemisfera trabalha. A gente é a assessoria. Então todo esse trabalho aqui, ele está sendo pago pelo cliente, dono das propriedades. Ele está pagando tanto a Hemisfera e a equipe, quanto a auditoria que vai vir auditar, quanto as taxas da certificadora Verra. E a gente faz esse trabalho de acompanhar todas as etapas para garantir em contrato que a gente vai gerar no final de tudo isso um crédito carbono de alta integridade.
Então a gente não faz parcerias e a gente não financia o cliente. Quem paga pelo seu projeto é o próprio cliente. E aí com isso a gente consegue ter escala e acompanhar todos os projetos de perto aí. Identificado. Aí esse tipo de galho aqui mais fino não, né? Ó, nessa espessura aqui também não. Aquela lá já sim. E tem partes da mata, por exemplo essa aqui que você olha pra cima, você consegue ver o céu. Provavelmente aqui foram tiradas as árvores mais grossas para manejo. Então essa é uma dúvida muito recorrente, né? Lucas, dá para fazer projeto de crédito de carbono em cima de área que já foi manejada? Sim. Está inventariando as árvores aqui de uma área que já tem manejo, ó, a clareira aí. Não sei há quantos anos a gente foi, já faz 10, 15, 20 anos que foi feito, mas foi feito. Vamos ver se naquela ali tá bonito aqui. Ali, dá um zoom lá. 49. Agora a gente vai encontrar o outro pessoal que está fazendo outro trabalho de abrir essas picadas aqui. E o nosso engenheiro florestal-chefe que está demarcando as parcelas, né? Então ele que coloca essas fitas zebradas nas quinas das parcelas. Vamos lá encontrar ele. Uma curiosidade, nesse projeto aqui em específico, a gente vai fazer 56 parcelas. Estava falando com o pessoal hoje mais cedo, né? Quando passa em cima desses galhos aqui, ficar esperto com cobra. Mas diz que onde mais encontra cobra é na árvore. Daí o cara tá olhando para baixo, achando que vai pisar numa cobra, a cobra vem da árvore. E tudo isso aqui a gente faz, depois vai ser inventariado. Então, a auditoria, a gente contrata uma auditoria também chamada de VVB, especializada em inventariar projetos de crédito de carbono. A gente trabalha com a melhor e a maior do mundo, que aí quando você audita com uma boa auditoria, você tem o nome dessa auditoria no teu projeto, isso aumenta a credibilidade do teu crédito. É um crédito de alta integridade. Ao mesmo tempo, é a maior e a melhor auditoria do mundo, eles são os mais rígidos na hora de auditar. Então dessas 56 parcelas que a gente está inventariando, eles já tem a data marcada de auditoria, eles vão sortear quantas parcelas, eles não vão em todas, mas eles vão sortear quantas parcelas e aonde que são essas parcelas que eles vão fazer vão auditar. Então, por exemplo, pode ser que essa aqui, ó, que é a 1B02, caia no sorteio da auditoria. Aí a gente tem que trazer a auditoria aqui, tem que trazer toda a equipe de campo, os nossos engenheiros, o nosso mateiro, tem que trazer todo mundo. Vai ser daqui a alguns meses. E trazer essa equipe para ir abrindo picada de novo, caso tenha crescido um pouco de mato, e para a auditoria ir passando e ir auditando. Então a auditoria vai entrar aqui, ela vai olhar para essa árvore aqui e ela vai ver que é o número 15. Que é o número 15. E o que a gente colocou como sendo o número 15 dentro dessa parcela, qual espécie que é, e se o DAP, se a circunferência que a gente mediu dessa árvore está correta. Por quê? É dentro do diâmetro da árvore que a gente tem o aporte de carbono, né, no material lenhoso. E ele é um dos fatores que a gente utiliza aí para calcular quantos créditos de carbono o projeto dá. Então, o que uma auditoria pode pegar? Um projeto que o pessoal foi fazer o inventário e falou que as árvores eram bem mais grossas do que realmente é, para considerar um aporte de carbono maior e no final gerar mais crédito, consequentemente vender mais crédito e ganhar mais dinheiro. Então é esse tipo de trabalho um dos trabalhos que a auditoria faz, que é auditar as espécies de árvore, o tamanho da árvore, o aporte de carbono que a gente diz que aquela árvore tem e, consequentemente, quantos créditos de carbono esse projeto gera. Então esse é o trabalho, um dos trabalhos da auditoria. Agora, ó, vamos abrir aqui o mapa para ver onde que a gente vai. Então agora a gente vai andar para o lado aqui, nessa outra parcela, ó, no sentido lá. Então vamos... A gente começa a suar. Aí os bichos começam a... Ó, as plaquinhas. Então a gente vai preenchendo elas.
E aqui, quanto menos coisa trouxer pro mato, melhor, né? Não precisar ficar carregando peso. Vamos pegar aqui um repelente. Aí, ó. Kit de primeiros socorros. O spray pra gente pintar os troncos ali, os marcos. Ó, as plaquinhas da Hemisfera. Do meio e naquele da ponta lá. Pronto, a gente acabou de sair aqui da área de mata. Então a gente hoje foi acompanhar a equipe de engenheiros, o anotador, o identificador e acompanhar o serviço que está sendo prestado, né? Então a gente verificou hoje, que é o ponto A que a gente está fazendo, a gente verificou todos esses pontos aqui, todas essas balizas, todas as placas de identificação, ajudamos em algumas delas ali, identificamos o final das parcelas, identificamos também se as laterais aqui, as delimitações estão de 25 em 25 metros, enfim. A gente veio aqui acompanhar o trabalho do pessoal, entender também nessa área de mata, nessa tipologia vegetal, quantas espécies a gente está encontrando por parcela e vamos ficar acompanhando aí toda a equipe para a gente garantir o melhor trabalho possível. A previsão é de terminar dentro do previsto, ou seja, daqui a 2 dias a gente termina, tanto esse conglomerado quanto o conglomerado lá da outra, área, do outro fragmento. E aí, finalizado aqui nessa fazenda, a gente vai para a próxima. Então, esse é um projeto agrupado de 4 instâncias, a Hemisfera está acompanha cada etapa. Tem a equipe que está no escritório também, que vai dando suporte, a gente está aí com a Starlink. Então agora a gente chega ali no carro, liga a internet, passa essas informações que a gente coletou aqui e a equipe de escritório vai dando suporte para nós. E a equipe de campo vai ficar aí, né? Então o nosso engenheiro florestal, nosso anotador, identificador, hoje estamos com 2 identificadores, o auxiliar, o mateiro, eles ficam aí tocando e a gente vem aos poucos aqui para acompanhar como está sendo a execução do trabalho. Então, por hoje é isso, o vídeo que a gente queria mostrar um pouquinho do inventário florestal é esse. Fique ligado aí no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Em breve a gente posta as próximas etapas desse projeto. Por exemplo, inventário florestal, a negociação e comercialização dos créditos. Vocês vão poder acompanhar tudo aí conosco, beleza? Um abraço.